Bertinho, não esquece de avisar que vai entrar às 9 horas, hein? Obrigado, tá? Diz o Marcelo lá, por favor. Pode começar. Vai soltar e vai aumentar o retorno, tá? 5, 4, 3, pra vinheta, tá? vinheta. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada. No ar. Muito bem, meus amigos, muito boa noite. Deus abençoe você. Estamos no ar ao vivo para todo o Brasil, através da Rede Brasil de televisão e também através das redes sociais. Você que me acompanha através do meu Instagram, @Padre Alessandro Campos, e você que me acompanha também através da Igreja na Mídia. Seja muito bem-vindo. Nós estamos nos estúdios da Rede Brasil. Acabei de chegar aqui em São Paulo, aqui em Moema, e daqui dos estúdios da Rede Brasil, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Não temos músicos, portanto não temos música ao vivo, mas nós temos um sonoplasta aí, e ele vai soltar uma música como canto de entrada para a gente já ir se preparando e a gente já ir meditando através desta canção o início da nossa celebração. Senão ele não olha. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei,
te amarei, Senhor, e eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs na mesma fé em Jesus Cristo, muito obrigado pela sua audiência. São milhões de pessoas, milhares de pessoas que nos assistem agora neste momento ao vivo em todo o Brasil, através da Rede Brasil de televisão. Outras milhares de pessoas que nos acompanham também através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também através da Igreja na Mídia. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E eu estou aqui, mais uma vez, ao vivo, dos estúdios, diretamente dos estúdios da Rede Brasil de televisão, aqui de São Paulo, capital, para chegar aí na sua casa. Reúna a sua família e juntos vamos celebrar e participar desta Eucaristia. Hoje nós estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma, já nos preparando para a Semana Santa, né? Na semana que vem teremos o Domingo de Ramos e aí damos então início à Semana Santa. E nesta celebração de hoje, do 5º domingo da Quaresma, nós estamos sendo convidados a participar e meditar através da liturgia de hoje. A liturgia de hoje nos convida a uma experiência profunda e absoluta com Deus, uma confiança absoluta em Deus. Vamos meditar daqui a pouco sobre o Evangelho de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. A liturgia de hoje é belíssima. Aproveita que você está em casa e nós vamos juntos prestar bastante atenção. Eu daqui, diretamente dos estúdios da Rede Brasil de televisão, e você e sua família, diretamente aí da sua casa, da sala, do seu sofá, até mesmo na cozinha ou no seu quarto, celebrando e participando comigo através da Rede Brasil de televisão e das redes sociais desta Santa Missa. E no início desta celebração eucarística, nós queremos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Curva a tua cabeça um minutinho, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e através desta canção do ato penitencial, perdão, Senhor, pelos erros que eu cometi, nós vamos rezar e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Senhor, tantas vezes eu omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que
passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Curve a sua cabeça um minutinho, coloque a mão no seu coração. E no início desta celebração eucarística, vamos colocar as nossas intenções. Você que está em casa, está ligadinho aqui na Rede Brasil de televisão. Você que está nos acompanhando ao vivo, de qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo, e nos acompanha também através da internet. Curva a tua cabeça um minutinho, fecha os teus olhos, você com a sua família, e vamos colocar as nossas intenções. Qual é a sua intenção para essa missa de hoje? É claro que a nossa primeira intenção, a intenção mundial, a intenção de todos para esta missa, é que o Senhor nos livre logo deste mal, desta peste, desta pandemia, deste vírus invisível que fez com que todos nós, todo o Brasil e todo o mundo parasse. Fez com que todos nós nos entrássemos dentro da nossa casa, deixasse tudo e ficássemos escondidos, isolados. O Senhor tenha misericórdia de nós, do nosso Brasil, do nosso mundo, e que possamos passar logo esta tribulação, que tudo isso seja destruído, seja eliminado pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura, vamos ver o que o Senhor Jesus tem a nos dizer nesta noite de hoje. A primeira leitura é do profeta Ezequiel. Se você estiver em casa, nos assistindo agora aí, na sua sala, na cozinha, no seu quarto, onde quer que você esteja, você pode acompanhar as leituras se você entrar na internet. Talvez você tenha o celular em mãos, coloca no Google liturgia diária e vai aparecer logo a CNBB, a canção nova. Você clica lá, liturgia diária, e você vai encontrar o 5º domingo da quaresma e as leituras. Você vai poder acompanhar também junto comigo. Ou, se você prefere, preste bastante atenção e vamos ver. Abra o seu coração, abra os ouvidos do seu coração. Preste bastante atenção nestas leituras. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. Certamente o Senhor vai tocar o seu coração hoje através desta liturgia, através destas palavras. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que sou o Senhor.
Porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. No Senhor toda a graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda a graça e redenção. Você pode dizer aí da sua casa. No Senhor toda a graça e redenção. Mais uma vez. No Senhor toda a graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda a graça e redenção. Juntos, no Senhor toda a graça e redenção. No Senhor eu ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda a graça e redenção. Vamos juntos? No Senhor toda a graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois do Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda a graça e redenção. Você está com a sua família aí na sala? Então vamos rezar juntos. No Senhor toda a graça e redenção. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente chamado Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é o que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este Lázaro estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia.
Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará. Mas ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo bem baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu-se interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra.
Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Amém. Muito bem. Querido irmão e querida irmã na mesma fé em Jesus Cristo. Como disse, nós estamos ao vivo para todo o Brasil através da Rede Brasil de televisão, diretamente dos estúdios aqui em São Paulo, na capital. São milhares, milhões de pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo, não somente através da Rede Brasil de televisão, mas também através do meu Instagram, @Padre Alessandro Campos, ou a Igreja na Mídia. Mais uma vez eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, e dizer que nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para não deixar você, para não abandonar você. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que nos últimos dias tem nos dado prova do seu carinho com o seu rebanho, conosco que somos o seu rebanho, de todo mundo, não só do Brasil. Ele também que tem feito as cerimônias sozinho, celebrado sozinho. Aos nossos bispos, de modo muito particular, eu quero também cumprimentar Dom Pedro Luiz Stringini, que é o meu bispo, é o bispo da Diocese de Mogi das Cruzes. E ele, inclusive, acabou de celebrar uma missa na Catedral de Mogi. Eu também iria celebrar a missa na Catedral de Mogi, como fiz na semana passada. E iríamos transmitir somente através da internet. Mas, assim que eu cheguei em casa, o Dr. Marcos Tolentino, que é o dono da Rede Brasil, me telefonou. E eu dizia para ele, então, que eu ia celebrar a missa transmitida pela internet. E ele disse: não, venha nos estúdios da Rede Brasil, eu vou providenciar pelo menos uma ou duas pessoas da nossa equipe para transmitir a sua missa ao vivo para Alessandro. Então também quero aproveitar a oportunidade em que o Dr. Marcos Tolentino está nos assistindo agora ao vivo da sua casa aqui em São Paulo. Muito obrigado, Dr. Marcos Tolentino, pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua atenção para conosco, para com a igreja, para com Deus, para com as pessoas que nos assistem. O senhor sabe muito bem que o senhor está dando um grande presente para milhões de pessoas que estão em casa agora nos assistindo. Então eu te agradeço imensamente a sua atenção. Que Deus te abençoe, a você, sua família e toda a sua equipe. De modo muito especial, os nossos câmeras que estão aqui. Os nossos estúdios estão praticamente vazios. Então tem aqui 3 ou 4 funcionários que vieram especialmente para transmitir esta missa para você. Então nós vamos colocar também nas nossas orações, na nossa missa, os nossos funcionários que estão aqui. Em nome do Dr. Marcos Tolentino, uma bênção muito especial para todos da equipe aqui da Rede Brasil de televisão. Também os nossos apresentadores que estão nos assistindo ao vivo das suas casas. Quero também agradecer mais uma vez o carinho, o seu carinho, o carinho de vocês, das suas famílias. Você que pegou o seu telefone celular e já publicou o vídeo e já mandou mensagem para o seu vizinho, para os seus amigos: olha, assiste aí o Padre Alessandro que ele vai celebrar a missa. Muito obrigado pelo seu carinho. Aproveitando a oportunidade, também quero agradecer a Deus pela minha saúde, por eu estar aqui, por eu poder estar aqui transmitindo e celebrando esta missa para você que está em casa. Claro que não é fácil. Você não imagina o
Quanto que é difícil para nós, sacerdotes, inclusive também quero agradecer a todos os nossos padres. Todos os padres do Brasil e do mundo estão fazendo o que eu estou fazendo agora. Aqueles que não têm a oportunidade de ter um grande veículo de comunicação, a televisão, um canal de televisão, está celebrando a missa de casa e transmitindo, seja pela internet, ou seja através do rádio também. Parabéns aos nossos sacerdotes que estão fazendo isso e não estão abandonando o nosso povo, o nosso rebanho. Aí você não pode vir até a igreja, mas graças aos veículos de comunicação, nós podemos levar a igreja até a sua casa. Deus seja louvado por isso também. E quero, então, aproveitar a oportunidade, no meio desse silêncio todo, tentar fazer o que é possível, fazer o melhor para você. Deus está aqui, está aí, Jesus está com você. E nesse exato momento você pode comungar da mesa da palavra e logo mais da Eucaristia. Você vai poder fazer a sua comunhão espiritual. E mesmo diante desse silêncio, que nos causa um certo sentimento depressivo, um certo sentimento de tristeza, de isolamento, de solidão, diante deste clima todo, eu quero poder rezar com você e meditar com você um pouquinho da palavra de Deus que nós acabamos de escutar. Hoje o padre faz tudo, né? Fiz todas as leituras. Hoje não tem coroinha, não tem leitor, não tem ministro, mas tem Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Primeiro, você pode perceber que nós acabamos de proclamar um evangelho muito longo, muito extenso. Alguma vez na vida, você que é cristão, católico, que é praticante ou não, já deve ter escutado esta palavra que fala sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Aproveito também para cumprimentar nossos irmãos evangélicos. Eu sei que tem muitos. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Deus abençoe você, meu irmão. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua vida e na sua casa, nos seus sonhos, nos seus projetos e também com a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Certamente alguma vez você já deve ter escutado esta passagem da palavra de Deus, da Escritura, das Sagradas Escrituras, que relata sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Vamos por parte. Diz o Evangelho que havia um doente, este doente chamado Lázaro, que era de Betânia, lá do mesmo povoado de Marta e de Maria, que eram suas irmãs. Temos aqui 3 figuras importantes: Marta, Maria e Lázaro. Maria não é Maria, mãe de Jesus. Diz o Evangelho que Maria era aquela que ungira o Senhor com um perfume e o enxugara os pés dele com os seus cabelos. Lembra desta passagem? Quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, e aí Maria enxuga, Marta fica lá com os afazeres da casa, vai preparar tudo para receber Jesus, e Maria chega com os seus cabelos, certamente deveria ter um cabelo lindo, maravilhoso, comprido, e ela lava e enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, com perfume. É o irmão delas, chamado Lázaro, que está doente. Elas mandam avisar Jesus. Mandaram dizer para Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Aquele que ama está doente. Aqui é super interessante observar. Jesus amava Lázaro. Certamente eles eram muito amigos. O evangelista faz questão de frisar isso. Logo mais embaixo, mais uma vez, vai ser dito no Evangelho: veja como ele o amava. Quando aquelas pessoas que estão em volta de Jesus percebem que Jesus chora, que Jesus fica comovido, que Jesus também fica sentido, comovido. Essa é a palavra que está no Evangelho. Veja como ele o amava. Então é certo que Jesus
era muito amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. Jesus deveria ter ido algumas vezes na sua casa. Jesus certamente ceou com eles, era amigo deles. Senhor, aquele que amas está doente. Mandam avisar Jesus. Veja como ele o amava. Grave esta frase, que é muito importante, e eu quero falar sobre esta frase com você. Mandam chamar Jesus. Jesus diz, olha, esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E mais uma vez o Evangelho frisa que Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. E quando ouviu que esse estava doente, Jesus ficou ali 2 dias no lugar onde ele se encontrava. Ele chamou os discípulos, vamos à Judéia. Os discípulos disseram, mas mestre, já quiseram te apedrejar, o senhor vai querer voltar lá de novo? Jesus vai. Não, nós vamos. Aquele que caminha de dia não tropeça. Aliás, eu quero marcar esta frase e quero também fazer uma pausa para falar com você. Se alguém caminha de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça porque lhe falta a luz. Olha que coisa interessante. Jesus se apresentou recentemente através da liturgia da missa que nós celebrávamos domingo passado e domingo retrasado como a água viva. Domingo retrasado como a água viva. Lembra do evangelho da Samaritana? Né? Eu sou a água viva, aquele que bebe desta água nunca mais terá sede. Domingo passado o evangelho falava sobre o cego. O cego de nascença. E aí Jesus se apresenta como a luz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E hoje, no evangelho de hoje, me chama muito a atenção essa frase. Mais uma vez ele fala sobre a luz. Se você caminha na luz, se você caminha de dia, você vê a luz. E aí você não tropeça. É para dizer, aquele que caminha com Jesus Cristo, aquele que está com a sua vida totalmente voltada para Jesus Cristo, ele não tropeça. Tudo está claro, ele consegue enxergar inclusive os problemas, inclusive as dificuldades, porque está com Jesus Cristo. Mas aquele que caminha de noite, aquele que vive na escuridão, aquele que vive nas trevas do pecado, aquele que vive na confusão do erro, este sim, este tropeça, porque está longe da luz, porque lhe falta a luz. Olha que coisa interessante, eu até aproveitei a caneta aqui para poder riscar esta frase, mas ainda temos muitas novidades bacanas para poder tratar desse evangelho de hoje. Nós temos tempo, por isso eu quero ir devagarzinho, com muita calma. Hoje o meu sermão quer ser para você uma catequese. Nós vamos lá devagarzinho entendendo qual é a mensagem principal, qual é a essência deste evangelho, da mensagem deste evangelho para mim e para você. Continua o evangelho dizendo que Jesus acrescentou, olha, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos não entenderam, como sempre, quando os discípulos estão ao lado de Jesus, eles convivem com Jesus, eles vivem com Jesus, mas muitas coisas eles ainda não conseguem perceber. Eles ainda não conseguem entender porque falta fé, porque falta esperança, porque falta abrir os olhos e enxergar Jesus, como muitos de nós, que caminhamos com Jesus Cristo através da palavra e da Eucaristia, que meditamos a sua palavra, que lemos o seu evangelho, mas muitas coisas nós não conseguimos entender. Às vezes está na nossa cara, às vezes está na nossa frente, mas nós não conseguimos entender. Os discípulos não entenderam o que Jesus disse. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que estivesse falando do sono mesmo, diz o evangelho. Aí Jesus falou abertamente, não, Lázaro está morto.
Lázaro está morto, mas por causa de vós eu me alegro, por não ter estado lá, para que creiais. Aí vem a resposta, por que Jesus ficou mais 2 dias? Mas se Jesus amava tanto Lázaro, se Jesus amava tanto Marta e Maria, amava aquela família, assim que ele recebeu o recado, por que ele esperou 2 dias a mais para depois ir? Por que ele não foi na hora? Porque, na verdade, quem ama tem pressa. Se realmente Jesus amasse aquela família, Lázaro, Marta e Maria, ele deveria ter deixado tudo na hora. Não, eu vou agora. É assim que a gente faz, não é? Quando nós sabemos que uma pessoa muito amiga, uma pessoa que amamos está doente, a primeira coisa que fazemos é o quê? Correr atrás dela. Vamos lá. A gente larga tudo e vai. Mas por que Jesus ainda ficou 2 dias ali? Bem no comecinho do Evangelho diz, o Senhor Jesus ainda ficou 2 dias. Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Aí vem a resposta aqui, o porquê que ele ficou 2 dias. Ele mesmo responde. Olha só que coisa interessante. Lázaro está morto, mas por causa de vós eu me alegro por não ter estado lá, para que creiais. Agora sim nós vamos para lá junto dele. E aí eles foram. Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava bem pertinho de Jerusalém, 3 quilômetros somente. Jesus poderia ter ido 3 quilômetros, se anda com muita facilidade, muito rápido. Jesus foi. Chegou em Betânia, que ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Diz a palavra que muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e de Maria para consolar ela por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Arrumar meu cabelo, eles estão falando aqui. Pronto, televisão é assim, ajeitou? Não tem problema, nós estamos ao vivo. E aí, veja só o que aconteceu. Marta foi ao encontro dele. Daqui em diante eu tenho muitas novidades para você, preste bastante atenção. Eu estou indo com muita calma, porque eu quero fazer questão de hoje a gente ir meditando e entendendo passo a passo deste evangelho, deste episódio que é muito interessante e nos traz uma rica mensagem. Preste atenção, não desvie a sua atenção não, fique tranquilo. Marta soube que Jesus veio e ela foi correndo. Marta foi ao encontro dele, Maria ficou sentada em casa, então Marta disse para Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui o meu irmão não teria morrido, mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: o teu irmão ressuscitará, Marta. Sim, Senhor, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, esse não morrerá jamais. Você crê nisso, Marta? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria. Olha, o mestre está aí, ele te chama. Maria levantou, foi depressa ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus estavam lá na casa consolando. E imediatamente Maria saiu depressa. Até os judeus que estavam na casa dela, disse o Evangelho, que levantou e foi depressa atrás dela, porque eles pensavam que ela tinha ido chorar no túmulo. Quando ela viu Jesus, quando Maria viu Jesus, caiu de joelhos diante dele. E ela também disse a mesma coisa que Marta: se tivesses estado aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Aqui é um espetáculo, preste atenção. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, ele estremeceu-se
interiormente. Ficou profundamente comovido. Aqui eu vou riscar também. Jesus ficou profundamente comovido. O que eu risquei ali? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quem está com Jesus Cristo está na luz. Mas quem está longe de Jesus Cristo caminha nas trevas na noite. E na escuridão, nas trevas, você tropeça. Cai, machuca, e dependendo do tropeço, você pode até morrer. Outra coisa que eu risquei é que Jesus amava. Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. Jesus era muito amigo aqui. Não posso deixar de riscar isso daqui. E agora a terceira coisa, ele ficou profundamente comovido. Isso é super importante. Perguntou: onde é que você colocou eles? Onde colocastes? Eles responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. É muito interessante observar isso também. Jesus chorar. Jesus ficou comovido. Jesus sentiu compaixão. O que é sentir compaixão? Não é sentir dó. Jesus não teve dó. Jesus teve compaixão. Compaixão é compaixão. Com sofrer com. Paixão, sofrimento. Com sofrer com. Sentir a dor do outro. Isso é ter compaixão. Diferente de ter dó. Você anda na rua, ai que dó. Jesus não tinha dó. Jesus teve compaixão. Sofreu com. Paixão, compaixão, compaixão. Paixão, sofrimento, com. Sofrer com. Isso significa a palavra compaixão. Jesus sofreu com Marta e com Maria. Ele ficou profundamente comovido. Ele chorou. Dá para você imaginar essa cena? Jesus chorando. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Vede como ele o amava. Isso é fantástico. Meu Deus do céu. Primeira informação importante, que Jesus era muito amigo. Está arriscado aqui. Não sei porquê, mas providencialmente deixaram uma caneta aqui e isso está sendo perfeito para mim. Porque assim eu consigo marcar aqui, frisar, sublinhar aquilo que é realmente importante. Jesus era muito amigo deles, daquela família. Jesus já tinha ido na casa deles algumas outras vezes. Jesus ficou profundamente comovido. Jesus chorou. E olha só o que os judeus disseram: vede como ele o amava. Às vezes, você pensa, meu irmão, que as desgraças da sua vida é porque Deus não te ama. Olha que coisa interessante. Jesus ama Lázaro. Jesus ama a sua família, Marta e Maria. Mas nem por isso Jesus os livrou da doença e até mesmo da morte. O fato de você ter Jesus Cristo presente na sua vida, na sua casa, na sua família, o fato de você ter a certeza de que Jesus, Ele te ama, Ele está com você, não significa que você terá ausência de sofrimentos. Não significa que você não vai ficar doente. Não significa que você não vai morrer. Ué, Jesus era tão amigo deles. Jesus era tão amigo de Lázaro, de Marta e de Maria, que ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Ele poderia livrar os seus amigos da morte. Ele poderia livrar os seus amigos da doença. O fato de Jesus amá-los, e o Evangelho diz isso, o fato de Jesus ser amigo íntimo daquela família, o fato de Jesus estar na casa deles, não isenta eles do sofrimento. E aí vale para mim e para você. Você pode ser amigo de Jesus Cristo. Você pode ter Jesus na sua casa.
Você pode receber Jesus na sua casa várias vezes. Você pode ter a certeza de que Jesus te ama, e Jesus te ama mesmo. Você pode ter a certeza que Jesus ama a sua família, e Ele ama mesmo. Você pode ser um cristão autêntico, coerente, católico, evangélico, cristão. Você pode seguir a religião à risca. Você pode realmente viver a palavra de Deus na sua casa e na sua vida. Você pode ir à missa, você pode ir ao culto. Você pode realmente viver com Jesus Cristo, ser amigo de Jesus Cristo. Você pode ter a certeza que Ele te ama e ama a sua família. Mas isso não lhe dá o direito de dizer, porque Jesus é meu amigo, porque Ele está na minha casa, porque eu sigo Jesus Cristo, porque eu vivo Jesus Cristo na minha vida. Isso não lhe dá o direito de dizer, estou livre de todas as coisas ruins deste mundo. Eu não fico doente. Não, eu não vou morrer. Não. Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria. Jesus era íntimo daquela família. Jesus estava com eles sempre, comia na casa deles. Jesus visitava eles, eram íntimos. Jesus amava Lázaro, mas mesmo assim não o livrou da doença, não o livrou da morte. Às vezes você pensa isso. Você pensa que as desgraças da sua vida é porque Deus não te ama. Ah, isso é um castigo. Eu estou passando por isso porque é um castigo de Deus. Deus não me ama. Se Deus me amasse, eu não estava passando por isso. Pô, Deus amava, Jesus amava Lázaro e Maria e Marta, era amigo da sua família, e no entanto, ele ficou doente, Lázaro ficou doente. Começa o evangelho dizendo, naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia. Então, se você fica doente, não é porque é castigo de Deus, não. Se você morre, não é porque é castigo de Deus, não. Isso não significa que Deus não te ama. Deus te ama sim. E você pode ficar doente, mesmo que Deus te ame. E você e eu vai morrer, nós vamos morrer, mesmo que Deus nos ame. Vamos ver o que mais tem de recado neste evangelho. Olha que coisa interessante. Jesus chorou, ficou profundamente comovido. Jesus, ele se comoveu com a morte de Lázaro. Ele se comoveu com as lágrimas de Maria e de Marta. Jesus não foi indiferente ao problema que Marta e Maria estavam passando, estavam vivendo o luto, a tristeza, a dor, o sofrimento. Ele não é indiferente aos nossos problemas, meus irmãos. Jesus não é indiferente ao seu problema. Jesus não é indiferente à sua dor. Jesus fica profundamente comovido com a sua dor, sim. Jesus fica profundamente comovido com a nossa dor, com os nossos sofrimentos. Poxa, Padre, por que Deus não resolve essa nossa vida? Essa pandemia, esse coronavírus, essa desgraça, por que Deus não resolve isso? Será que Deus nos ama mesmo? Tem gente que se Deus nos amasse, Ele não permitiria que isso acontecesse. Voltando de novo, Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Mesmo assim, Lázaro ficou doente. Mesmo assim, Lázaro morreu. E mesmo assim, Jesus se comoveu profundamente com a tristeza delas, daquelas duas irmãs, para dizer que realmente Jesus não está indiferente aos problemas que nós estamos vivendo hoje, não. Mas então, Padre, se Deus não está indiferente aos nossos problemas, se Ele realmente nos ama, como é que o senhor me explica isso? Por que Lázaro morreu então? Por que Ele permitiu que Lázaro, o amigo dele, ficasse doente e morresse? Por que Deus está permitindo que nós passamos por esta pandemia, por este vírus, tantas mortes, tantos problemas, todo mundo trancado dentro de casa?
O próprio Evangelho responde. E esta resposta do Evangelho é fantástica. Tudo isso serve para a glória de Deus. Eu também quero riscar isso. Tudo isso serve para a glória de Deus. Onde está? Aqui. Estamos aqui. Tudo isso serve para a glória de Deus. Algumas coisas acontecem na nossa vida, meus irmãos, para se manifestar a glória de Deus. E não precisamos ir longe, não. Sabe por quê? Porque a glória de Deus nunca foi tão manifestada como está sendo manifestada agora nesses últimos dias. Precisou vir um vírus, uma pandemia mundial no planeta, no mundo, no país, no nosso Brasil, de modo particular. Precisou acontecer tudo isso para que a glória de Deus fosse manifestada. Por quê? Porque a glória de Deus estava sendo manifestada nas nossas vidas, mas nós não queríamos enxergar, nós não queríamos ver. Como os discípulos. Lembra que eu falei aqui que os discípulos não entenderam quando Jesus falou que Lázaro estava dormindo? Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas eles não entenderam. Estavam com Jesus, mas não conseguiam enxergar, não conseguiam ver. Antes desse maldito coronavírus, quantas vezes Deus manifestou a sua glória para nós?